Bom, pessoal, vamos lá, né? Aqui a gente já está caminhando para o fim, né? Falta pouco para a gente finalizar o colete. Próximo passo, próxima etapa agora é finalizar, dar o acabamento aqui nessa região abaixo da linha da cintura e da bainha, né? Exatamente como a gente fez com a parte das costas, né? Ela está aqui pronta, esperando, né? Já com a bainha feita, esperando a frente para ser, né, encaixada. Então, a gente vai fazer agora, o que a gente vai trabalhar é essa região então, tá? Primeiro passo que precisa, né, o que a gente precisa fazer aqui antes de começar essa costura é reparar, tá? Se tá cuspindo forro aqui, tanto na lateral quanto na bainha, ok? Aqui o meu colete tá cuspindo uma beiradinha de nada, mas que eu vou aparar, ok? É mínimo aqui, mas está cuspindo. Então, vocês vão fazer o mesmo aí com o colete de vocês, ok? Deixar exatamente igual, né, a parte de tecido principal. Ok? Fiz isso. Então, agora, a próxima etapa é saber em que ponto aqui da lateral que eu vou finalizar, que eu vou dar esse acabamento, né? Porque lembrem que o nosso modelo aqui, ele tem uma abertura na lateral da peça, né? Então, o encaixe vai se dar desse ponto para cima. Então, para que eu não perca a referência, né? Para que eu faça isso exatamente no ponto certo, eu posiciono aqui a minha parte das costas, tá? E aí, o que vocês precisam lembrar? É o seguinte, essa marcação que a gente deu aqui, ó, que foi dada aqui com ponto de linha, ela corresponde ao acréscimo que foi dado, né, de costura ou de enchance. A linha de costura mesmo, ela está 1 centímetro para dentro, ok? Eu preciso ter isso muito claro, né, onde é a linha da costura. Nesse molde aqui, o segundo molde do Graham, a costura já está incluída, então significa que ela está aqui, ó. Ela já é incluída no traçado. Então, esse acréscimo aqui é de enchance e a costura mesmo, a linha de costura, ela está aqui 1 centímetro para dentro, tá? O que acontece aqui? Esse meu colete, vocês viram na prova que ele está bem justo, né? Então, eu vou considerar esse recurso que eu dei aqui. Eu não vou costurar nessa linha de dentro, eu vou trazer ele aqui para fora, porque eu quero ele mais soltinho. Então, vou posicionar exatamente aqui. Essa que vai passar a ser, então, agora, a minha linha de costura, ok? Posiciono, lembrando que essa parte da frente já está com a cava finalizada, ela já foi costurada, as costas não. Então, eu preciso deixar aqui, ó, 1 centímetro para cima da cava, né, aqui essa diferença de 1 centímetro, considerando aqui a parte da frente. Então, vou posicionar exatamente aqui, ok? O que significa que nesse ponto aqui, ó, nessa altura, é que eu vou finalizar, que eu vou começar o acabamento aqui da lateral, tá? Então, eu faço isso, retiro, já sei que é aqui o ponto que eu preciso virar. E aí, nessa altura, então, eu vou dar um pique de, no meu caso aqui, 2 centímetros, que vai chegar na linha da costura. Tem que ir até a linha da costura, ok? Se no caso de vocês não precisou do ajuste, esse pique passa. Avança aqui 1 centímetro para pegar a linha interna, né, que é a linha prevista no molde, ok? Fiz isso, já posso repetir aqui então, pegar a minha segunda, né, minha outra lateral, para dar o mesmo corte, e vejam que o corte também é dado no forro, tá? É nas duas partes. Bom, aqui estão as duas partes, já com o pique de cintura, né? Então, fiz o pique aqui em ambas as partes. E agora o acabamento que né? A próxima etapa aqui é fazer o acabamento da bainha e da lateral, tá?
Então, para isso, eu levanto, eu afasto aqui a parte do forro, para que eu veja só a parte interna, né? E principalmente aqui essa linha que eu marquei, né? Com a linha da bainha que foi marcada com alinhavo de alfaiate. Aqui, olha só, tá passando um pouquinho esse forro, esse reforço de peito, então eu vou aparar para que ele não embole no momento em que eu for dobrar essa bainha. Ok? Vocês podem conferir aí no colete de vocês, se estiver acontecendo o mesmo, então convém aparar aqui. Aí, acho que isso aqui é o suficiente. Porque o que que acontece? Eu vou dobrar, né? A marcação tá aqui, ó. Então, eu vou dobrar essa bainha exatamente nessa linha. Eu não posso permitir que esse, né, o tecido aqui, tanto do forro, do bolso, quanto do reforço de peito, embole, né? Que ele fique aqui criando volume. Aqui ainda dá para parar um pouquinho. Dá para subir ainda um pouquinho aqui do forro, reforço do peito. Tá ok, mas o forro ainda tá sobrando um pouco. Aí. Então, agora eu venho dobrando e alfinetando. Né? Nesse primeiro momento, eu uso só o alfinete. Certinho aqui onde foi alinhavado. Eu dobro aqui e também dobro essa parte aqui, o finalzinho da frente, né, que a gente deixou livre. Então aqui eu tenho que ter um pouco mais de cuidado porque ele tem que acompanhar a curva, né, o efeito da curva que está no molde. Então aqui eu abro, dobro e acomodo ele aqui certinho. Também alfineto. Posso conferir do lado de fora. Aí, tá fazendo o efeito, né? Tá fazendo o meu desenho aqui, acompanhando. Mesma coisa aqui na lateral. Aqui no caso, como eu tenho uma quina, eu dobro antes assim, aliás, aberto. Eu dobro antes em quina. Deixa eu virar esse alfinete aqui também. Então, aqui eu dobro em quina, ok? Para depois eu dobrar, então, essa parte daqui e essa parte da lateral. Para fazer esse acabamento em ângulo aqui. Volto com o alfinete na bainha. E o alfinete aqui, então, nesse ponto. Esse acabamento todo é todo feito à mão. Aqui, deixa eu aproximar. Tá, então, primeiro, com ele aberto, eu dobrei, né? Fazendo aquela quina, para depois virar um lado e virar o outro. E aí, eu dobro até onde eu dei o pique aqui, ó. Né, com cuidado, eu não posso forçar demais esse ponto aqui em que eu dei o pique, para ele não esgaçar o tecido, né? Não acabar abrindo mais do que se deve aqui, né? Ok? Então, marquei com alfinete, eu vou alinhavar agora para passar no ferro e então dar um acabamento aqui com o pé de galinha, em toda essa região aqui. Essa parte aqui, ó, quando eu for, né, próxima etapa então, do pé de galinha, nessa região aqui em que eu pego a margem de tecido e o reforço de peito, é bem sossegado, é bem tranquilo de realizar esse ponto, né? Sempre tomando cuidado para não, né, passar e pegar mais do que o próprio reforço, do que a própria entretela. Então essa região é sossegada, essa daqui também. Essa do bolso, a gente vai pegar só um fiozinho para que não atravesse o bolso. Então, vai pegar um dos lados apenas do forro do bolso. No entanto, essa parte daqui, ó, que vai pegar o colete diretamente, eu tenho que ter muito cuidado
para pegar aquele fiozinho minúsculo, aquela metade de um fio, para não migrar do lado de fora, para não nem ficar pontinhos, né, marcados, profundos, e nem pontos de linha aqui no lado direito, ok? Então, nesse momento aqui dessa costura, desse acabamento, o cuidado maior que eu tenho que ter é nessa região aqui. Esse início e essa parte é mais tranquila, tá? Eu vou alinhavar, vou fazer umas fotos então desse processo para dar sequência e volto no momento de efetuar aqui o pé de galinha. Bom, pessoal, aqui já está então a frente alinhavada e passada a ferro, tá? Aqui está então todo o acabamento da bainha, da parte interna, né? O acabamento aqui segue, né, a virada, a linha demarcada com alinhavo. Segue aqui, né, o desenho da frente, a bainha demarcada com alinhavo de alfaiate e o ponto que eu defini que vai ser a minha lateral, né, dando aquela folga da prova. Aqui eu alinhavei, eu passei e agora então eu vou dar o acabamento com o ponto pé de galinha, espinha de peixe ou ponto cruzado, né, como vocês preferirem aí. Aí, da esquerda para a direita, fazendo aquele ponto cruzado. Então, aqui, né, eu tenho o meu reforço de peito, posso dar um ponto maior, o mesmo aqui. E assim eu venho fazendo todo o meu contorno. Essa linha aqui grande, tem hora que não é tão legal. Aqui eu venho até o final, tá? Então eu passo aqui, né? Eu não viro e sigo essa parte aqui não. Eu venho e faço toda a dobra aqui dessa costura da frente. Aqui. Aqui eu passo com a agulha por dentro, né? Ó, saio lá na frente para continuar o meu pé de galinha aqui nessa região agora. Então, reforço de peito. E bainha. Esse ponto pode ter aqui a extensão de 1 centímetro, ok? A diagonal, né? Quando eu dou o ponto aqui, a largura dele é de 1 centímetro. O afastamento, não muito. Pode calcular também 1 centímetro nessa distância aqui, entre um ponto e outro. Né? Afinal, esse ponto é o ponto da bainha, o ponto que vai manter aqui o tecido preso. Então, não pode ser um ponto muito distante, né? Que não dê essa segurança. Essa parte do reforço de peito é tranquila. A parte do bolso um pouco menos, porque eu tenho que ter o cuidado de pegar só um lado, né, do bolso. Se eu atravessar ele, eu vou acabar comprometendo, né, o final aqui, parte dele. Eu preciso que ele tenha, né, por mais que ele seja raso, que ele seja pequeno em profundidade, eu tenho que preservar e manter ele, né, útil dentro do seu limite. Então aqui a linha, né, na cor do tecido. Aqui, então agora eu vou pegar o forro. Então eu pego aqui um fiozinho com mais cuidado, né, aqui, né, para não acabar fechando o bolso nessa região aqui. De novo, 2 fiozinhos aqui eu peguei, já é o suficiente.
Então, num colete industrial, nada disso é feito à mão, né? Todo esse processo aqui, esse acabamento é feito na máquina. Mas ele, né, esse cuidado que a gente tem aqui, ele dá uma outra aparência, um outro aspecto depois dele finalizado. Que é o que difere, né, a costura da alfaiataria, o artesanal. Olha, agora eu vou pegar, então, cheguei na parte que é mais difícil, né, a parte que pega aqui direto o colete, em contato direto com o colete. Então, é aquele lance de eu pegar um fiozinho. Como o meu tecido é um xadrez, ele me ajuda em certa medida aqui, né, mas sem apertar, ok? Não puxei a linha demasiado aqui, volto lá, pego uma coisinha à toa. Estou dando preferência aos fios pretos da trama, porque aí qualquer coisa, né, se confunde, a linha se confunde com o tecido. E agora eu venho subindo. Esse canto aqui, ó, eu posso dar um pontinho de bainha invisível, tá? Ou não, simplesmente eu mantenho aqui o pé de galinha, porque no momento que eu trouxer o forro, ele vai ficar todo coberto. Então, aproximar aqui da câmera, né? Não posso, tem hora que eu esqueço e acaba afastando. Então aqui eu não preciso também ter muita preocupação, porque o ponto do forro vai chegar mais próximo do limite aqui da beirada. Acabando aqui eu já vou preparar, vocês já vão entender isso. Né? Isso que eu tô falando agora. Então aqui, gente, é bem difícil fazer essa bainha assim com o tecido suspenso no ar. Mas espero, né, que a imagem aí seja esclarecedora, né, que dê para ver, perceber aqui os pontos que à medida que eu vou fazendo. Então aqui já estou finalizando. Veja, não é uma coisa demorada, né? Que num primeiro momento, quando a gente pensa, né? Nossa, isso vai ser feito à mão, na máquina é tão mais rápido. Na mão também é. Na mão também é quando a gente elimina, por exemplo, chance da costura dar errada, ter que refazer, ter que desmanchar, né? Costura na máquina, né? O que mais demanda tempo, às vezes, é desmanchar costuras mal feitas, né? Costuras erradas. Isso, quando a gente está fazendo acabamento à mão, praticamente não existe. A gente não refaz costura feita à mão, né? Raramente. Aqui eu dei um ponto de arremate, vou dar mais um ponto de arremate pegando aqui a margem do tecido. E para cortar a linha, eu ando aqui, escondo, né? Escondo a agulha aqui por dentro do trabalho. Que aí eu só puxo um pouquinho a linha, corto e ela esconde lá dentro. Ok, fiz a bainha, tá? Fiz meu pé de galinha, né? Tá aqui. Vejam só, tá todo completinho. Agora é o acabamento do forro. Então, eu começo aqui por essa parte da frente, né? Então, eu continuo dobrando aqui 1 centímetro para vir fazendo esse contorno aqui da frente. E aí eu posso trazer um pouquinho para dentro, né? Não precisa igualar com a parte de fora. Deixa eu abrir aqui. Eu dobrei 1 centímetro e acomodei aqui. Acomodo trazendo um pouquinho mais para dentro. Aí. Agora eu dobro aqui a bainha.
trazer esse alfinete aqui de lado para eu conseguir manusear. E aí eu dobro coincidindo aqui, né, com a parte da barra. Também trazendo um pouquinho para dentro, olha. Eu não preciso igualar exatamente aqui, eu trago alguns milímetros para dentro. E venho fazendo isso até um pouquinho mais aqui, ó, até se aproximar da pence. Então aqui eu venho trazendo ele igual. Eu aliso aqui, vejam só, aliso e dobro, dando essa diferença de milímetros aqui do limite da bainha. Agora, nessa região aqui, ó, nessa região aqui onde eu sei que está localizado o bolso, o que que eu faço? Eu dobro, acomodo a bainha, né, exatamente como ela, acompanhando essa folga, né, que eu dei aqui. No entanto, no momento da costura, eu subo, tá vendo? Eu dobro primeiro, coloco na posição exata, no entanto, eu vou costurar ela um pouquinho mais alta, tá? Que é para ter essa folga aqui, ó, essa folga de vestibilidade. Então, não posso deixar esse forro esticado, né? Exatamente igual, ele tem que ter essa folga aqui no centro, tá? E aí eu venho fazendo isso. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui tem que ser feito assim, eu seguro, né? Aqui eu sei que é o ponto que seria o limite, e aí eu subo. Prendo. E aí eu não posso perder essa parte aqui da ponta, né? Aqui eu volto. Eu faço essa subida só nessa região aqui do centro, onde eu sei que tá o bolso, tá? Principalmente. Depois eu volto com ele para a extremidade aqui para o ponto, que é para eu não ter diferença aqui no momento de fazer a lateral, o acabamento da lateral. Então aqui também eu vou trazer um pouquinho, coloco assim 2 milímetros também para dentro, né? Para garantir que o meu forro não vai cuspir no lado direito da peça, que ele não vai ficar aparecendo. Da mesma forma que eu alinhavo, né? Da mesma maneira como eu fiz o acabamento interno do pé de galinha. No entanto, aqui o ponto que eu vou fazer é um ponto de bainha invisível, né? Aquele segundo ponto que eu passei para vocês. Então, aqui o mesmo cuidado, alfineta na posição correta, para alinhavar, passar no ferro com cuidado e então dar o pontinho aqui em toda a volta, tá? E aí tá feito, né? Tá feito então o acabamento da bainha, né? Isso eu faço nas duas partes, para em seguida a gente unir ombro e lateral. Eu vou fazer isso agora, vou alinhavar, vou passar e eu volto já com ela finalizada, né? Para mostrar aqui como que ela ficou. Aqui já a bainha finalizada, tá vendo? Com um pontinho de bainha invisível, né? Tanto a lateral quanto a parte de baixo aqui e o finzinho da frente, tá? Já foi, né? Já alinhavei, costurei, passei, tirei, removi o alinhavo e aí ela tá aqui prontinha para receber a parte das costas.